Olá, seja bem-vindo à IEB. Estamos muito felizes em receber você aqui hoje. Fique à vontade para conhecer a sua nova família. Estamos aqui para nos relacionar profundamente com Jesus e caminhar com você em um processo de crescimento bem simples que chamamos de rede. Relacionar com as pessoas e levá-las a Jesus. Se envolver nas tarefas da nossa família. Ser motivado a crescer e a desenvolver esse relacionamento que vai enviar você a servir outras pessoas e levá-las a Jesus. É sua primeira vez aqui na IEB? Não se preocupe, temos um time de voluntários e ambientes preparados para receber você. Nossa reunião já vai começar, um tempo onde você vai conhecer a Deus e descobrir que Jesus é tudo o que você precisa. Se prepare para viver momentos incríveis com Ele. Oi gente, tudo bom? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Para você que não me conhece, eu sou Éder, sou pastor aqui na IEB e é uma alegria mais uma vez estarmos juntos. E eu gostaria que hoje você pudesse deixar Deus falar com você, abrir o seu coração, abrir a sua mente e o Espírito Santo ensinar o seu coração. Ok? Gostaria que a gente fizesse uma oração nesse momento. Você que está pela primeira vez ouvindo essa mensagem aqui no nosso canal da IEB, você pudesse orar com a gente também, entregando esse tempo, entregando a sua vida a Jesus. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de estar juntos mais uma vez e podemos, ó Deus, agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pela vida, pelo ar que nós respiramos e a oportunidade que nós temos de aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Qual é o valor da sua vida? Quanto vale a sua vida? Você já fez essa pergunta para você? Você tem noção de qual é o valor da sua vida? Se nós pensarmos no valor do ser humano segundo o mundo ou segundo Jesus Cristo, segundo o que a palavra de Deus diz, nós vamos ver que tem algumas diferenças. E hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre o que realmente importa, qual valor realmente importa na nossa vida. E para isso, eu gostaria de ler com você o texto de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, no versículo 1 ao versículo 7, que diz assim, ó: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Esse texto, queridos, ele está dentro do capítulo 15 de Lucas, onde Jesus apresenta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. E nessa parábola, nessa história da ovelha perdida, nós temos aqui 3 tipos de pessoas que pararam para ouvir Jesus. No versículo 1, pessoas de má fama, pessoas de má conduta, pecadores e publicanos, pararam para ouvir Jesus. Quem eram essas pessoas aqui? Então, o primeiro tipo de pessoas são os publicanos. Eram cobradores de impostos que recolhiam o dinheiro do povo para entregar ao Império Romano. Ninguém fica muito feliz em ter que pagar imposto demais. Ainda mais quando a gente percebe ou vê
que esse imposto não está tendo o destino que foi proposto, como educação, escolas, saúde, moradia, o direito do ser humano. Então esses publicanos aqui, eles eram vistos pela sociedade como pessoas corruptas, pessoas de caráter enganoso e não tinham muita simpatia por esses publicanos aqui. Eram tidos como ladrões, traidores do povo. Se nós pensarmos hoje, da mesma forma, nós temos essa característica, infelizmente, em alguns políticos, né? A classe política que domina o país, por causa dos impostos cobrados, aonde o imposto é destinado, mas muitas vezes é desviado. Mas a gente precisa também ressaltar que nem todo mundo é igual. Existe muita gente boa tentando fazer boa política, fazer o bem para o nosso país, né? Nós também temos o segundo tipo de pessoa aqui, que são os pecadores. Quem eram os pecadores? Todo tipo de pessoa imoral segundo a lei. Ou seja, todos aqueles que estavam fora do padrão estabelecido pelos líderes religiosos. Podemos dizer que Jesus estava ensinando, pregando aqueles que dificilmente iriam frequentar uma igreja. Né? Ou seja, pessoas que jamais iriam entrar em uma igreja para sentar numa cadeira, ouvir uma mensagem de um pastor, de um sacerdote e tentar buscar solução ou resposta para os seus dilemas. Então Jesus estava ministrando pelas ruas, pela cidade, a esse tipo de pessoa. Pessoas que não buscariam resposta para os seus dilemas na religião. E quando pensamos em pecadores, automaticamente a nossa mente já tem um preconceito estabelecido. Que tipo de pecadores são esses? Né? A gente tem essa tendência de classificar. E eu tenho certeza que você pensou em prostituição, em adultério, em infidelidade conjugal. Talvez você pensou em mentirosos ou enganadores, idólatras, trapaceiros, e talvez você até pensou naquelas pessoas que não frequentam a mesma igreja que você. Infelizmente, queridos, a gente acredita, e a nossa mente humana, julgadora, ela tem a tendência de classificar quem são piores ou melhores. E classificamos o valor das pessoas conforme os pecados que nós suportamos e aqueles que nós relevamos. Mas eu gostaria de destacar também outro tipo de pecadores que talvez você não deve ter parado para pensar. Por exemplo, o tipo egoísmo. Sabe aquele que chega primeiro numa festa, numa noite, num evento e procura sempre o melhor lugar para tirar vantagem do melhor espetáculo, sem pensar em ninguém, e ainda guarda um monte de lugar para os colegas? Aquele que quer tirar vantagem de tudo. Exemplo, nós estamos com um projeto aqui na IEB, onde nós temos um varal solidário. Nós doamos roupas, mas algumas pessoas, ao invés de apenas ser grato a Deus pelas roupas que ganharam, elas também levam o cabide embora. Afinal de contas, o que é um cabide, não? Ou se não, aqueles também que querem tirar vantagem, dizendo assim, estão doando roupa, eu vou buscar lá porque eu quero vender essas roupas e ganhar um lucro. Essa cultura de tirar vantagem também é tida, enquadrada dentro dos pecadores. O que dizer do colar na prova? Roubar o conhecimento de alguém. Será que você pensou nesse tipo de pecador? Ah, pastor, mas colar na prova também? Sim, porque uma vez que eu pego o conhecimento de alguém que não é meu, isso é um roubo. E fingir uma doença. Até pedir um atestado médico para poder faltar no serviço ou burlar um compromisso. Isso também é um pecado. A fofoca, falar sobre a vida de outros. A inveja, não se contentar com as conquistas dos outros. Isso também é pecado. Ou
quem sabe, a superficialidade e a mentira. O que significa isso? Não expressar realmente a verdadeira intenção do coração. Exemplo, você chega e diz assim: pastor, sabe o que é? Nesses dias de quarentena eu quero me guardar, eu quero me proteger, então eu não vou mais participar de nenhuma atividade da igreja, nada. Mas aí você é visto em lanchonetes, você é visto em pizzarias, você é visto em lojas, em comércios e tantos lugares. Isso também é mentira. Isso também é não expressar a realidade do coração. Quer ver outro pecado que eu acredito que poucos pensaram? Uma vida de aparência. Querer ser ou mostrar uma fachada daquilo que não é. Nós temos muitas pessoas que vivem assim. Casamentos destruídos, mas que perante a sociedade está tudo ok. Vidas que mostram uma imagem nas redes sociais, nas redes públicas, na rede pública, né? Que está tudo ok, lindo, maravilhoso, mas só Deus sabe quão triste, quão profundas as dores e as marcas tem naquele coração. Isso é vida de aparente. Sabe por que muitas vezes nós agimos assim? Porque nós estamos sendo iguais. O terceiro grupo de pessoas que estava naquela conversa com Jesus, que são os fariseus e os mestres da lei. Nós temos os publicanos, os corruptos, nós temos os pecadores, aqueles que estão fora do padrão da lei. Segundo os fariseus, nós temos os mestres da lei e os fariseus. Eram religiosos, aqueles que julgavam saber mais do que todo mundo. Eles trabalhavam com as coisas de Deus, estavam envolvidos com as coisas de Deus. E Jesus disse a eles que eles atavam fardos pesados sobre as costas das pessoas que nem eles mesmos eram capazes de suportar. Isso é ser um fariseu. Perceba, querido, que a religiosidade não melhora ninguém. Você conhece alguém assim? Você já conviveu com alguém assim? A religiosidade, ela apenas traz à tona o que a pessoa tem dentro dela. Apenas revela aquilo que ela tem dentro do seu coração. Se ela é egoísta, ela será um religioso egoísta. Se é um mentiroso, continuará sendo um religioso mentiroso. Se é um religioso viciado em qualquer tipo de prática, continuará sendo um religioso viciado. Infelizmente, a religião não muda ninguém. E esses religiosos estavam indignados por quê? Porque Jesus estava gastando seu tempo conversando e reunindo, contando sobre as coisas de Deus com publicanos e pecadores, ou seja, pessoas que eles julgavam que não mereciam a atenção de Jesus. Será que nós muitas vezes não agimos assim também? E no versículo 3, Jesus diz assim: Então, Jesus lhes conta uma parábola. Essa palavrinha aqui, então, ela vem carregada de discernimento. Jesus sempre conhece a intenção do nosso coração. Jesus sempre conhece a verdade que nós muitas vezes queremos falar, mas não falamos. Guardamos no mais íntimo do nosso coração. Jesus conhece. E se estamos nos escondendo, Ele sabe, Ele conhece. Se não queremos nos envolver com nada, Ele sabe, Ele conhece. Se eu quero permanecer no meu sofá, está tão bom nesse período de quarentena, no meu sofá, no meu momento cômodo, Jesus conhece a intenção do nosso coração. Jesus sempre vai mais fundo da nossa alma. E então Jesus lhes conta uma parábola. Por que não dizer 3 parábolas? Porque ele não parou na primeira. Nós vamos falar sobre a primeira, mas Jesus contou 3 parábolas com a mesma aplicação. Essas 3 parábolas no capítulo 15 falam sobre o valor do ser humano segundo a perspectiva de Deus. Para aqueles que pensavam, para aqueles que estavam ali pensando que Jesus estava perdendo o seu tempo com pecadores, Jesus estava perdendo o seu tempo com pessoas que não mereciam, Jesus então lhes conta a parábola da ovelha perdida, dizendo quão importante era uma ovelha para aquele homem.
No capítulo 15 de Lucas, nós temos essas 3 parábolas. A ovelha perdida, a moeda perdida e a parábola do filho pródigo. E todas elas falam do valor humano na perspectiva divina. Jesus valoriza aquilo que ninguém mais valoriza. E é exatamente isso que nós precisamos aprender com Jesus. Valorizar o ser humano, o que é realmente importante. Você tem um valor. Nós temos um valor para o nosso Deus. E ele fala sobre um homem que tinha 100 ovelhas. 100 ovelhas, mas ele perdeu apenas uma. E ao perder uma ovelha, ele deixa as 99 guardadinha e ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Podemos dizer que este homem aqui é o próprio Jesus Cristo, que se entregou, que foi até o fundo para resgatar aquele que se perdeu. Jesus foi até o fundo do poço, se envolveu na lama do pecado, para me tirar, para tirar eu e você de lá. Tirou daquela sujeira toda e nos trouxe para a oportunidade de vivermos uma nova vida. Podemos dizer que esta ovelha perdida somos nós. Eu e você, que estávamos perdidos diante por causa do nosso pecado. O propósito eterno de Deus sempre foi ter um profundo relacionamento comigo e com você. E aqui na IEB nós existimos para isso, para levar todo tipo de pessoa a ter um profundo relacionamento com Jesus. E assim como o filho pródigo, que se afastou da casa do pai e se afundou, numa vida de pecados, quis viver uma vida longe do Pai, fazendo a vontade dele mesmo, seguindo o seu próprio caminho, tomando as suas decisões. A ovelha perdida, ao se desgarrar do rebanho, ela cai em valas, ela cai em buracos, ela se machuca, ela se prende em espinhos e ela está completamente perdida. Por si só, ela não consegue mais voltar. Assim somos nós. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do bom pastor, o pastor amado, aquele que vai atrás da ovelha perdida. E mesmo perdidos e distantes, o Pai, ele continua esperando o retorno do seu filho, como na parábola do filho pródigo. Por quê? Porque nós temos um valor, e um valor todo especial. Talvez você já tenha ouvido esta frase, mas eu gostaria de repetir essa frase para você. Jesus te ama. Jesus te ama. Isso mesmo que você me ouviu. Jesus te ama. Nossa, pastor, mas essa frase é um chavão, é um dizer de camiseta, é uma frase de outdoor, de placas. Talvez você possa pensar assim, mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus te ama. E o impacto dessa frase na sua vida e na minha vida não vem a ser apenas audível em nossos ouvidos, ou apenas escrita numa frase, numa folha qualquer, mas que seja uma verdade, a essência do Evangelho, a essência do que Jesus, do que Deus fez por mim e por você. Ele me amou, Ele me buscou, Ele me procurou, Ele deixou as 99 e Ele gastou a sua vida aqui nessa terra e Ele se entregou por mim. Ele foi como aquela mulher, naquela moeda perdida, que ela limpa toda a casa e ela fala, eu preciso da minha moeda, porque ela tem um valor todo especial. E ele foi como aquele pai que aguardou constantemente o retorno do filho amado, e o retorno do filho foi recebido de braços abertos. Isso é o amor de Deus, esse é o amor de Jesus. Ele quer se relacionar comigo e com você, e você tem um valor muito precioso, meu querido, aos olhos de Deus. Se nós pegarmos uma nota de R$100, nós amassarmos essa nota, nós pisarmos nessa nota, nós sujarmos essa nota, ainda assim ela vai valer R$100. E eu tenho certeza que foi exatamente assim que o nosso Deus olhou para mim e para você.
Nós estávamos sujos por causa do pecado, nós estávamos amassados, nós estávamos pisados. Mas Deus, Ele nos amou. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou tanto este mundo, que Ele deu o seu único Filho para morrer, para que todo aquele que crer em Jesus não morra eternamente, mas tenha a vida eterna com o Senhor. Jesus está te procurando. Pastor, como Jesus está me procurando? Sim, a palavra de Deus diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Ele procura os seus filhos. Ele procura aqueles que querem um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Deus está procurando você. Deus está procurando pela intimidade com você. Ele tem saudade de você, de ter tempo contigo todos os dias, de gastar tempo com você. Assim como aquele homem que deixou tudo e procurou a sua ovelha. Assim como aquela mulher que varreu a sua casa para encontrar a sua moeda. Assim como aquele pai que se manteve de pé, aguardando e esperando pelo retorno do filho. Deus está procurando por você e Ele quer encontrar com você nessa noite. Eu gostaria que você, aí onde você está, fechasse os seus olhos e falasse com Deus. Entregue a sua vida, entregue o seu coração ao Senhor. E eu gostaria de cantar uma canção, ministrar essa canção ao seu coração e que essa letra dessa música possa realmente falar ao seu coração, porque você tem um valor tão grande, que Deus, Ele não desiste de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminho.
caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de você. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de você. Você tem um valor, e o teu valor é medido por Jesus Cristo, não pela sociedade, não por este mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de aprender mais de Ti. Obrigado, Deus, pelo preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário pela nossa vida. Preço de sangue, derramando o Teu sangue para nos comprar, para nos dar a oportunidade de termos uma vida nova. Em nome de Jesus, alcance cada coração. Eu sei que o Senhor continua procurando pelos Teus filhos amados. E, ó Deus, que o Senhor possa encontrar aí onde cada um está, corações quebrantados, corações rendidos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido, que bom estarmos juntos mais uma vez, e eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Participe desse momento, continuando a estudar essa palavra na sua casa, com o Igreja em Casa. Vai aparecer aí na sua tela um QR Code, você pode escanear e organize a sua família para juntos vocês poderem estudar essa palavra, compartilhar mais sobre o quão valiosa é a vida aos olhos do Senhor Jesus, ok? E você, que gostaria e quer continuar ajudando, investindo no reino de Deus, você também pode fazer a sua contribuição online, transferência, ou também pessoalmente na secretaria da IEB, ou nos nossos cultos presenciais no domingo pela manhã, às 10 horas, aqui na IEB. É um prazer podermos estar juntos e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.